Olá, meus queridos, olá, minhas queridas, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao workshop do 38º Exame de Ordem da OAB. E esse exame aí vem cheio de novidades, né? Dentre elas, a cobrança de 3 novas disciplinas, dentre as quais a maravilhosa, a irrefutável, a idolatrada Direito Previdenciário. Eu sou o professor Teodoro, sou coordenador e professor da área previdenciária aqui do meu curso e dividirei essa disciplina com a professora Magê, que pedirei agora, gentilmente também, que se apresente para, na sequência, darmos encaminhamento aí nos comentários, né, sobre essas novidades aguardadas aí no 38º. Tudo bom, Magê? Olá, professor Teodoro. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui ao nosso workshop. E realmente, né, Theo, finalmente chegou o tão aguardado momento, né, da inclusão da disciplina de Direito Previdenciário aí na prova da OAB. Né? É claro que eu, o professor Teodoro, né, nós, como aí apaixonados, né, pelo direito previdenciário, a gente já esperava por isso há bastante tempo. Mas a gente sabe que o direito previdenciário ele não é unânime, né, entre todos os estudantes aí de direito. A gente sabe que muitas pessoas acabam aí, né, tendo um pouquinho um ranço, né, pelo direito previdenciário. Mas eu e o Theo aqui, pessoal, a gente vai tentar explicar para vocês aí de forma bem objetiva qual que é a importância, né, da inclusão do direito previdenciário. E eu acredito, depois até vou pedir para o professor Teodoro, né, complementar, mas eu acredito que os dois principais motivos aí, né, da importância da inclusão do direito previdenciário na prova da OAB, um é um motivo, né, que o direito previdenciário, que durante muitos anos foi uma matéria optativa, uma matéria facultativa na grade, né, do curso de Direito, já faz algum tempo que é uma das matérias obrigatórias da grade, então eu acredito que isso seja, né, um motivo bastante relevante para que essa matéria seja incluída na prova da OAB. E, particularmente, também eu vejo uma grande importância de se incluir o direito previdenciário na prova da OAB, que é a questão prática, né? A questão aí de mercado para posteriormente aí, né, depois os candidatos que passarem na prova, o direito previdenciário é uma área aí que cada vez vem crescendo mais, é uma área que tem uma importância muito grande aí no mercado do direito. Então, eu acho que, inicialmente, essa aí é a grande importância da inclusão do direito previdenciário. O que você acha, Théo? Legal, Magê. Bom, é isso aí, mas vamos lá. Primeiro de tudo, pessoal, se você tem ranço, como disse a Magê, ou não gosta muito, eu tenho certeza, tá? A minha missão aqui, como da Magê, como de toda a diretoria, a coordenação do meu curso no exame de ordem, é tirar esse ranço. Você vai amar direito previdenciário e vai perceber também que nós vamos, é claro, otimizar muito o estudo de vocês para essa matéria. Sim, direito previdenciário já é matéria obrigatória nas faculdades, foi feito um trabalho muito forte nesse sentido, e depois, é claro, foi natural essa migração e essa cobrança no exame de ordem. Inclusive, eu participei ativamente, tanto da primeira situação, para que fosse colocado como sendo matéria obrigatória na grade curricular da Faculdade de Direito, assim como a sua entrada no exame de ordem. Um dos pareceres utilizados foi um parecer de minha autoria. Além disso, como disse a Magê, hoje, a área previdenciária é a terceira maior área do país, pessoal. Então, assim, ainda que você tenha, como disse a Magê brincando ali, que você tenha um rancinho, provavelmente, alguns ou muitos de vocês vão ser picados pela matéria previdenciária, pela advocacia e vão atuar na área previdenciária. Como eu disse, é a terceira maior área hoje no país, a área de entrada do jovem advogado, retorno bastante interessante do ponto de vista de clientes, do ponto de vista de retorno financeiro, e o principal, para entender por que a importância e por que definitivamente previdenciário entra na OAB. O INSS, né, o Instituto Nacional do Seguro Social, ele é já há 10 anos, 11, 12, o maior litigante do país.
a maior quantidade de ações hoje é contra o INSS. Então, de certa forma, é até natural que o direito previdenciário apareça no exame de ordem. Demorou, inclusive, um pouquinho, agora chegou, veio para ficar, mas não se preocupe, que nós vamos otimizar o estudo de vocês, principalmente naquilo que recai as características da banca, né, Magê? Fala um pouquinho para a gente, Magê, sobre as características, então, aí da FGV, né, que é a banca responsável pelo exame de ordem, e o que você espera naquilo que recai aí, claro, aqui a matéria previdenciária. Magê também, que vocês virão ela, encontrarão ela na área trabalhista, mas que eu sei que ela não gosta muito, a paixão dela mesmo é o direito previdenciário. Pois é, Theo, pois é. Eu até brinco com os nossos alunos, né? Até agora, né? Quem está se preparando aí, né, para o exame 37, eu falo, gente, passem no exame 37, porque senão vocês vão ter que me aguentar em trabalho previdenciário. Aí é muita coisa, né? Mas como o Theo disse, tanto em trabalho como em previdenciário, a gente sempre vai tentar facilitar e otimizar ao máximo os seus estudos, né? E com relação à banca aí, que o professor Teodoro, né, me questionou, primeiro, a pergunta campeã que a gente tem recebido, o professor Marco Antônio e o professor Darlan também têm recebido muito essa pergunta, que é a seguinte pergunta. Mas, Gê, você acha que a prova vai ficar mais difícil? Você acha que a banca vai fazer uma prova de direito previdenciário muito difícil? Primeiro, gente, quando a gente pensa na prova como um todo, na prova de primeira fase, é, inicialmente a gente não vê nenhum motivo justificável para a banca FGV aumentar o nível de dificuldade da prova de forma absurda só pela simples inclusão aí das novas matérias, né? Inicialmente a gente não dá, só porque vai aumentar a matéria, eles vão fazer uma prova extremamente impossível. Não vemos aí nenhum motivo justificável para isso. É claro que, pessoal, ao incluir novas matérias na prova, eu acredito que, principalmente nesse exame 38, a gente vai ter uma certa dificuldade natural pela novidade. A gente não sabe o que eles vão cobrar, a gente sequer tem um edital com as matérias específicas que serão cobradas. Então, a gente vai ter uma certa dificuldade natural pela novidade, porque a gente vai ser pego de surpresa junto com os candidatos, né? Então, num primeiro momento, eu acredito que em direito previdenciário, especificamente, a banca não vai ter nenhum motivo aí plausível para fazer uma prova muito difícil. Eu acredito que eles vão manter o padrão FGV. O que é o padrão FGV? A prova da FGV não é considerada uma prova fácil. A gente não pode mentir e falar para vocês, olha, a prova é tranquila. Não, a prova não é tranquila. A prova da FGV, ela costuma ter um nível aí de dificuldade. Uma prova tranquila, a gente tem um nível de dificuldade aí médio para alto, né? Claro que às vezes a gente tem algumas provas que fogem aí da curva e aí fica, né, uma prova muito difícil, muito trabalhosa, mas a banca tem um certo nível de dificuldade, né? Que é até um perfil aí da banca FGV. Então, a gente acredita que eles vão manter um padrão, sim, de dificuldade, e acredito que em direito previdenciário, eles vão manter, para as questões de previdenciário, eles vão manter o padrão das outras matérias. Qual é o padrão das outras matérias, Magê? A banca gosta muito de casos práticos. A banca dificilmente pede questão direta, questão conceitual. A banca dificilmente pergunta coisas assim, conceito. O que é isso? Então, o que é seguridade social? O que é direito? Não, eles dificilmente cobram questões conceituais. Eles gostam bastante de casos práticos, que vai demandar do candidato um bom raciocínio jurídico e, na sua grande maioria das questões, respostas na letra da lei.
Então, é isso que a gente está esperando da banca, que eles mantenham o que é o padrão geral aí para todas as matérias. Casos práticos que demandam um bom raciocínio jurídico do candidato e tirando alguma coisinha ou outra aí que talvez para a gente, né, Theo, no direito previdenciário, como a legislação previdenciária muda muito, são relações muito dinâmicas que envolvem o direito previdenciário. Talvez com o tempo a banca acabe cobrando, né? Ou a banca acabe até precisando cobrar alguma jurisprudência consolidada ou outra, como eles já fazem direito do trabalho, né? Mas, em geral, a banca cobra questões envolvendo letra da lei, são questões bem objetivas. Então, é isso que a gente espera aí da banca. Mas de quantidade de questões. Muito provavelmente serão 2 questões, né, de direito previdenciário. A outra pergunta campeã de audiência é: de onde vão sair, né, as questões para incluir as novas matérias? Eles não informaram, eles não deram nenhuma informação específica, mas pela, né, nossa experiência, a gente imagina que eles vão tirar de matérias que têm maior quantidade de questões, como, por exemplo, trabalho. A gente imagina que uma questão vai sair de trabalho, penal, processo penal. Então, muito provavelmente, aí as questões vão sair de matérias que têm maior quantidade. Então, é essa a nossa expectativa aí com relação ao perfil da banca e das questões. Agora, Theo, uma coisa muito importante que eu comentei aqui na minha fala, que a gente sequer tem um edital com a previsão das matérias, né, específicas. Mas é claro que a gente já tem muita experiência aí, né, há muito tempo dando aula. Então a gente já sabe um pouquinho, né? Principalmente o professor Teodoro já sabe. Theo, quais temas que você acha que a banca não vai deixar de cobrar, que são os temas mais importantes do direito previdenciário? Bom, legal, Magê. Eu acho que antes de mais nada, até antes de falar de alguns tópicos aqui, para a gente caminhar aí para finalizar a nossa participação aqui nesse workshop, para deixar você mais calmo, e nessa linha de calmaria, muito se tem propagado, porque a legislação previdenciária tem 2 características nela, assim, que faz com que a prática seja muito efetiva, justamente em decorrência dessa judicialização. E por que isso acontece? Porque é muita normatização e alteração de normatização. E aí, eu até observei, meio que por aí, algumas pessoas falando, olha, mas a instrução normativa tem mais de 2.000 artigos, isso daí vai ser impossível de estudar. Queridos e queridas, dificilmente a instrução normativa será cobrada, tá? Instrução normativa, em princípio, não será cobrada. Teve uma exceção para o concurso do INSS, mas aí faz sentido. Que era Porque você está muito prestando um específico, concurso né? para você ser servidor do INSS, entendeu? Então, beleza ser cobrado a IN. Aqui, na prova da OAB, o que é que você vai estudar conosco? Provavelmente, salvo se sair o edital e trazer alguma surpresa que eu acho pouco provável. Nós vamos estudar, primeiro de tudo, Constituição Federal. Nós temos lá a Seguridade Social, que começa ali no capítulo da ordem social, lá no artigo 193 e 194, que é o da Seguridade. Então, isso nós vamos estudar. O artigo 195, que vai falar do financiamento da Seguridade Social. Então, vamos lá, ó. Seguridade Social, conceito, vamos estudar. Financiamento da Seguridade Social, vamos estudar. Princípios constitucionais da Seguridade Social, certeza que vai ser cobrado. A banca tem tara, todas as bancas de todos os níveis, né, Magia? Tem tara pelos princípios da Seguridade. Então, nós vamos estudar cada um ali para que você otimize o estudo e acerte a questão. Além disso, é claro, os regimes previdenciários. Nós temos regime próprio, nós temos regime geral, nós temos o regime de previdência privada e nós temos o regime próprio dos militares. Teodoro, quer dizer que a gente vai ter que estudar o regime como um todo? Claro que não. Nós vamos falar as características principais e as diferenças básicas entre eles, que é o que a banca deve cobrar de vocês, entendeu? Para que vocês saibam diferenciar. Vamos pontuar um pouquinho ali sobre saúde e sobre assistência social, porque esses 2 elementos, eles estão dentro do conceito de seguridade. É importante que você tenha
essa visão. E aí vem segurados e dependentes. Não tem como não estudar, porque são os agentes da Previdência. Os benefícios são voltados ou aos segurados ou aos dependentes, pessoal. Então não tem como. Benefícios da Previdência Social também vamos ter que estudar. Tanto os benefícios que são voltados aos segurados, quanto os benefícios que são voltados aos dependentes. E aí entra, é claro, os benefícios por incapacidade, as aposentadorias, as pensões, tudo isso você vai estudar comigo e com a professora Magê aqui no meu curso. Aliás, é o melhor lugar para você se preparar para o exame de ordem. E depois de aprovado, é o melhor lugar para você fazer o curso de prática previdenciária. E atrelado a isso, o melhor lugar para você fazer o curso de pós-graduação em prática previdenciária e conseguir todo o retorno do seu investimento nos estudos, hein? Só um parênteses que eu fiz aqui, porque você vai amar o previdenciário. Mas voltando, além disso, qualidade e manutenção da qualidade de segurado e carência. São dois institutos muito importantes, fundamentais na Previdência. Então, eu tenho certeza que isso também poderá ser cobrado de vocês. E aí, algumas outras situações específicas, na verdade, Magê, eu separaria mais duas, que é salário de contribuição, que é ali da parte de custeio, eu vou falar já rapidinho da legislação, mas ela do custeio, e o salário de contribuição, ele é um artigo com um parágrafo e alíneas muito extenso, e traz questões específicas que, queiram ou não, traz repercussão direta no dia a dia. Então é importante que seja cobrado e poderá ser cobrado, até porque, como tem muita coisa, pode ser que a banca queira fazer uma pegadinha. E aí, por fim, eu diria, para a gente fazer um fechamento assim, é a prescrição e a decadência, tanto dos benefícios quanto das contribuições previdenciárias. Mas eu acho que com isso a gente consegue englobar. Então, de certa forma, é a Constituição Federal, óbvio, a Lei 8.212 de 91, que é a lei de custeio previdenciário, a lei 8.213 de 91, que é a lei de benefício, e é claro que a gente vai ter que dar uma pincelada ali no decreto 3.048 de 99, porque é esse decreto que, de certa forma, completa as lacunas existentes na legislação, tá? Claro que isso, meus queridos e queridas, vai ficar muito fácil para você que vir estudar conosco, porque a gente vai passar mastigadinho para você, assim como já é feito há muito tempo nas outras matérias, e previdenciário também não se diferenciar disso. A única diferença é que você irá amar, você irá se apaixonar por direito previdenciário, você irá gabaritar todas as questões de previdenciário, e eu tenho certeza que você vai continuar a sua jornada de estudos na matéria previdenciária. Isso, exatamente, exatamente. O professor Teodoro, né, explicou aí para a gente as principais matérias, que essas são matérias que não podem faltar, né, numa prova aí de direito previdenciário, que o básico que alguém precisa saber, né, para entender aí o direito previdenciário. Pessoal, eu acho que era isso, né, que a gente tinha aí para explicar para vocês. Eu me coloco aí à disposição para quem tiver dúvida. O professor Teodoro também é sempre muito gentil aí com os nossos alunos. Então, quem tiver ainda alguma dúvida, desespero, angústia, pode entrar em contato com a gente. Quero agradecer aí ao professor Teodoro pela presença hoje aí, né, mais uma vez aí, né. E, pessoal, tenho certeza que a gente vai fazer o nosso melhor para que você tenha muito sucesso na prova de Direito Previdenciário da OAB. Apesar de dificuldade, tenho certeza que você terá muito sucesso. Bons estudos aí, pessoal!